Tudo que for para ser, vai ser. Todas as pessoas que tiverem que estar na sua vida, elas vão estar. E as que tiverem que sair também vão. Quero trazer para vocês uma reflexão sobre isso, porque talvez te ajude, traga um pouco de conforto, dependendo do que você estiver vivendo no momento, e também te ajuda a ver a vida de uma forma um pouquinho melhor. Ontem, eu e o Rafa tava conversando, né? E aí eu brinquei com ele, falei assim, nossa, nosso casamento tá chegando, falta 5 meses. E eu falei com ele, você tá preparado pra gente passar o resto da vida junto? Porque eu não tô casando pra separar, não. E aí a gente ficou rindo, brincando sobre isso, pensando como é que vai ser a nossa vida. E aí depois eu fiquei pensando, tudo o que aconteceu na minha vida, todas as pessoas que entraram e saíram da minha vida, que me trouxeram até aqui. E tem pouco tempo que eu aprendi a não ser uma pessoa que quer controlar tudo, que acha que sabe o que é melhor para a própria vida, melhor do que Deus, porque, como eu falo aqui às vezes, né, a gente pede a resposta para Deus, a gente faz as orações, só que na hora que Deus manda, a gente ignora. Por quê? Porque não veio do jeito que a gente queria. Então a gente tende a tentar forçar as coisas a saírem do jeito que a gente quer. E eu sempre fui assim desde muito novinha. E aí eu tava lembrando, quando eu dei meu primeiro beijo, na época de escola, e óbvio que eu me apaixonei pelo menino que eu dei meu primeiro beijo, né? Que eu sempre fui emocionada, romântica e já imaginava da vida lá na frente. E até pouco tempo, os caras que eu ficava, eu já imaginava casamento, eu entrando na igreja, aquela coisa toda. E aí eu lembro que na época a gente deu o primeiro beijo. E ele não estudava na mesma escola que eu, ele ficava lá na porta da escola todos os dias, me esperando na saída. E a gente ficou um tempinho ainda, só que depois a gente parou de ficar e eu nem lembro por quê, isso tem mais de 20 anos, né? Só que eu sabia que ele ficava sempre numa lojinha de um amigo dele que era lá perto da escola. E olha o que eu fazia. Eu tinha que fazer um caminho assim pra ir embora. Gente, eu fazia quase um S pra poder passar na porta pra esse menino me ver que eu tava passando, pra ele achar que aquele era o meu caminho. Porque na minha cabeça, se ele me visse todos os dias, ele ia me querer de volta. E aí eu passei. Eu dava cada volta pra poder ir embora da escola só pra passar em frente à loja onde esse menino tava e ele tava lá. Aí às vezes eu passava, cumprimentava e tal. Outras vezes eu passava nem tchum, e comecei a ir pra escola muito mais arrumada, pra ele me ver, pra ele ver o que ele tava perdendo, aquela coisa toda. E um belo dia eu passei por lá e ele não tava. E eu passei no dia seguinte e não tava também. E no outro. E na semana seguinte também nada. E aí até que eu desisti de passar. Porque que eu entendi? Talvez ele mudou do bairro, morreu, sumiu, não sei. Mas a gente nunca mais se viu. Adiantou eu ficar passando ali todos os dias pra ele me ver? Não. Tempo depois, eu comecei a namorar. Namorei meu vizinho. Gente, vizinho de muro mesmo. Óbvio que é super provável você encontrar a pessoa todos os dias, né? A gente ficou pouco mais de um ano junto, acho que 1 ano e meio. E aí nós terminamos. Só que a gente era muito imatura, eu era muito novinha, ele também. E aí a gente tinha umas briguinhas muito bobas, a gente acabou terminando. Só que eu queria ver ele, às vezes eu pensava em voltar e tudo, então qualquer coisa que a minha mãe precisava da rua, meu filho, eu me dispunha. Não sei como é que fala a palavra agora. Eu queria ir fazer. Precisava ir na padaria, pode deixar que eu vou. Pra quê? Pra eu ver ele. E era uma coisa engraçada, quando a gente namorava, a gente se encontrava muito na rua. E aí eu saía na rua, qualquer oportunidade que eu tinha de ir na rua, pra ver se eu via ele. E muitas vezes eu não via. E aí depois, por N motivos que aconteceram, os pais dele resolveram vender a casa e eles se mudaram pra outra cidade. Adiantou eu tentar forçar os nossos encontros por acaso ali na rua só porque a gente era vizinho? Não. Tempo depois, tive outro namorado. E aí a gente chegou a ficar noivo, nós ficamos uns 5 anos juntos. E nós terminamos, porque na época que a gente estava noivo, eu comecei a ter muitas ideias do casamento e tudo, ele estava fazendo faculdade, então o foco dele era outras coisas, não era o casamento naquele momento. E eu achava que só porque a gente tinha ficado noivo, a gente tinha que casar imediatamente. Começamos a brigar muito por causa disso, então nós dois sentamos, conversamos que o relacionamento não estava legal e tal, beleza. E a gente tinha um cachorro juntos, que era o Joaquim. E por um tempo funcionou a guarda compartilhada, né? Até ele começar a namorar. E, gente, parou de dar certo também essa coisa da guarda compartilhada, que ele começou a namorar, a menina não queria, né, que ele ficasse tendo esse contato, tudo beleza. E aí a gente não se viu mais. E era engraçado que a gente morava num bairro próximo e todo mundo que a gente tinha em comum encontrava ele na rua. Minha mãe via ele no supermercado, minhas primas encontravam ele perto de casa, não sei o quê, e eu nunca mais vi ele, nunca mais. Mesmo indo nos mesmos lugares, eu não ia pra procurar ele. Eu falo, por a gente morar próximo, às vezes acabava frequentando o mesmo lugar e a gente nunca mais se encontrou, nunca mais. Era muito engraçado, às vezes eu ia em festas, barzinho, alguma coisa, encontrava amigos nossos em comum, mas ele mesmo eu nunca mais vi. A última vez que eu tive notícias dele foi há 3 anos, quando um amigo nosso me mandou uma mensagem pra falar que ele tinha falecido. Então, o mais perto que eu cheguei dele, depois que a gente terminou, foi no dia do enterro dele.
E por um tempo eu tive uma fantasia de que como seria se a gente se reencontrasse. Até antes de eu conhecer o Rafa, eu ainda tinha, sei lá, alguma coisa na minha cabeça que eu imaginava, eu cismava que ele podia ser ainda o amor da minha vida, que a gente teria algum reencontro. Porque eu tive uma amiga que teve um namorado na mesma época que a gente namorou. E aí eles terminaram e eles se gostavam muito. E ele foi embora para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, ele conheceu outra mulher, casou com ela lá e ficou algum tempo lá. E a minha amiga continuou seguindo a vida dela aqui. E foi engraçado que a minha amiga nunca mais namorou. Ela continuou seguindo a vida dela, teve uns rolinhos aqui, outro ali e tal, mas nunca mais teve um namorado mesmo. Passou um tempo, esse menino separou da mulher lá nos Estados Unidos, voltou pro Brasil, eles se reencontraram. Estão juntos, têm uma filhinha linda, estão casados, felizes. E aí eu tinha um pouco essa ilusão de que será que isso aconteceria comigo? Porque era um casal da mesma época que a gente. E não, gente. A vida se encarregou de mostrar que não era pra ser. Sabe? As coisas caminharam pra ser do jeito que elas são, do jeito que elas aconteceram, tá? Algumas coisas eu penso, poxa, eu não precisava ter doído tanto, né? Mas era assim que tinha que ser. Eu até comentei aqui num vídeo que às vezes precisa uma coisa muito ruim acontecer para as pessoas saírem da nossa vida, porque sozinha a gente não conseguiria colocar essas pessoas para fora. E a gente tem uma ilusão, às vezes, de achar que a gente tem controle sobre as coisas, que as coisas têm que ser do nosso jeito, que a gente sabe o que é melhor, mas nem sempre. A vida, ela vai se encarregar de trazer e de tirar qualquer pessoa que não tiver que estar na sua vida. Qualquer pessoa que não seja para estar. Por que você encontra algumas pessoas por acaso na rua? Às vezes você encontra uma pessoa que você não via há muitos anos. Esses dias eu fui no centro da cidade e eu topei com uma professora minha que eu adorava. E ela nem me reconheceu, porque eu tô muito diferente, mas ela tá igualzinho, eu lembrava dela. Ela tava sempre cheia de sacolas, essas coisas, e eu encontrei ela no centro, ela tava desse jeito, com as mesmas roupas, o cabelo com o mesmo corte. E tá vendo? Eu encontrei uma pessoa do meu passado, por acaso. Mas pessoas que estiveram na minha vida, de relacionamento e tudo, eu não encontrei mais. Por quê? Qual que é a explicação pra isso? O meu pai, ele mora aqui no bairro vizinho aqui da minha casa, muito pertinho. Direto alguém comenta que vê meu pai, e vez ou outra eu passo em frente à casa dele, porque fica numa avenida aqui perto. E meu pai ficava muito na varanda de casa. Então é inevitável, quando eu passo lá em frente à casa dele, eu olhar pra varanda, talvez ali pensando que talvez eu pudesse ver ele. E não. Nunca, nas vezes que eu passei na varanda, passei em frente à casa, ele tava lá na varanda. A última vez que eu vi meu pai foi quando eu contei aqui a história, né, do hospital, do acidente que aconteceu e tudo, que ele não quis me ver. Então, a última vez que eu vi ele foi dormindo numa cama de hospital. Essa foi a última vez. E se fosse pra gente se encontrar outras vezes, a gente teria se encontrado. É num supermercado, é numa padaria aqui no bairro, porque é muito perto mesmo. Dá pra ir andando lá na casa dele. Então, tudo que acontece na nossa vida, todo mundo que entra, todo mundo que sai, tem um motivo para sair. E não adianta a gente tentar forçar para as coisas saírem do jeito que a gente queria, porque nem sempre vai funcionar. E se funcionar, também pode ser que não tenha o resultado que você gostaria. Hoje eu tô num relacionamento que eu tô super tranquila, que eu não me preocupo com reencontros, com quem vai entrar, com quem vai sair da minha vida. Eu tô com uma pessoa que me deixa em paz, que não me deixa ficar precisando pensar qual que é o próximo passo. O que eu preciso fazer para isso dar certo, para isso funcionar? Como que eu tenho que agir? Não, a gente vive. A gente tem um dia de cada vez. O nosso casamento tá chegando. Eu já contei aqui, né, que pra mim ele é, sim, resposta das minhas orações. É uma pessoa que me deixa tranquila, que me traz paz, que me respeita, que é carinhoso comigo e que eu retribuo da mesma forma também. A gente tem uma vida muito de boa, assim, sabe? E é só isso. Essa é a reflexão que eu queria trazer aqui pra vocês, de que todo mundo que tiver que entrar e todo mundo que tiver que sair da sua vida vai entrar e vai sair e tá tudo bem. E não adianta você forçar para as coisas serem do jeito que você queria, porque provavelmente não vai dar certo. E essa daqui foi uma pulseirinha 7 nós de proteção que eu acabei de fazer. Tem disponível no meu site, o link tá aqui no meu perfil.